Gravando. Sejam bem-vindos ao Estema Podcast. Eu sou o Fábio Bessa e aqui do meu lado, como sempre, Thiago Kawamura. Tudo bem, Fabião? Tô bem, e você? Tô ótimo, cara. Eu não vim com a camiseta do Estema hoje. Porra, por que você não pediu, cara? Porque cara. Não, mas tem todo um negócio por trás disso. Camiseta de quem que a gente veio? Ah, você arrumou um patrocínio da Adidas cara, agora. se a Adidas quiser patrocinar a gente, fazer nossas camisetas... Não acredito que você fez isso, Eu tô cara. deixando aqui em aberto pra eles. A gente já tem patrocínio da Z2 já, cara. Mas já não. tá ficando mais ali, né? Então, mas não de vestimenta ainda. Entendi. Então, Você tá dando a dica. Tô dando a dica. Então, Adidas, né? Aproveita. Porque Quem sabe entra um ASICS nessa história e interessa, Imagina, né? cara. Opa, Interessa. vamos. Porque esse episódio vai ser muito assistido. Vai né? ser, porque, Vai ser. pô, estamos com caras de alto nível Alto aqui. nível, pra ver se dá umas dicas pra esse garoto aqui. Mas ó. já que a gente falou das camisetas, já vamos iniciar falando, né? Que o pessoal pode comprar as camisetas As camisetas aqui. do Estema Podcast estão disponíveis para venda no site da Reserva. Isso, o link tá na descrição do vídeo. Vai estar na descrição. É isso. Quem que a gente trouxe hoje aqui, Fabião? Sei que é um cara do alto rendimento aí do triatlon. A gente trouxe Marcelo Ortiz aqui. É um privilégio pra gente estar com você aqui. É o primeiro, quer dizer, não, teve o Léo de Deus, cara, que foi o primeiro atleta olímpico que pisou na minha casa aqui. Foi. E foi bacana pra caramba ver a diferença de mentalidade. A maioria da galera que a gente traz do Estema é a galera que, né, faz uma prática de atividade física paralelo, mas, né, com uma outra mentalidade ali do benefício do esporte e tal. É, cara amador, né? Mas de Agora, profissa. a gente vai fazer né, você transita nas duas, né, Marcelo? Exato. Você tanto é empreendedor aí na BR Esportes, né, como fundador, sócio e também é técnico da Seleção Brasileira de Triatlon, é técnico do alto rendimento, né, do Pinheiros. Então quero ver aí, Vamos ver se ele muda a nossa mentalidade um pouco também, né? A sua mentalidade, A cara. nossa. E um pequeno adendo, ó, se vocês quiserem ouvir falar de triatlo, de nome de atleta, de todo mundo, cara, tem o MTCast, um puta episódio com o Ortiz. Lá foi discussão aqui. Aqui a gente vai conhecer o Marcelo Ortiz. Eu ia falar isso, cara, porque eu ouvi o episódio pra saber um pouquinho. Pô, os caras têm um repertório. Mas não, ali. os caras falaram lá dos atletas, tudo. Hoje a gente vai conhecer mais o Ortiz em si, o Marcelo. Vamos lá então. Mas obrigado, viu, de você ter vindo aí, cara. Imagina, uma enorme satisfação estar fazendo isso. Né, é difícil conciliar só com a agenda, né? Como vocês bem disseram, tem os dois lados aí da história, né? Trabalho com o pessoal do alto rendimento e também o maior ganha-pão não é o alto rendimento, né? E sim, né, trabalhar com os atletas, né, com sonhos do pessoal, né, que faz Ironman, que são os amadores, né, que querem acabar melhorando também o seu rendimento, mas trabalha, tem família, tem que equilibrar os treinos com essa rotina. Né, que é muito diferente do pessoal do alto rendimento que vive em função disso, né? Então, né, é o tempo todo a gente, né, tendo duas formas de se comunicar, né? Quando se comunica com alto rendimento, se comunica com níveis de exigência bem diferentes. Quando a gente faz né, está trabalhando com o pessoal, né, da BR Esportes, assessoria minha. Tem os sócios aí também, né, e os treinadores, mas é diferente, né, a forma de se comunicar com cada um desses grupos. Legal. Você deve ter uma chavinha aí dentro que muda, assim, Isso. tô na BR, tô no alto rendimento. Porque eu imagino, você falar... Pega o WhatsApp ali, se é um atleta, é de um jeito. Se você falar igual você fala com o pessoal do alto rendimento com o Thiago, ele não volta nunca choro, mais. eu choro. Ele chora, né? E você sabe que a gente acaba, né, pegando nessa informação. Recentemente agora, a gente estava fazendo um simulado lá de triatlo no Riacho Grande, né? Um local que os triatletas daqui de São Paulo sempre vão lá fazendo triatlon e sempre que o Pócio acaba casando, né? O pessoal do Pinheiros, o pessoal né, que eu treino do alto rendimento acaba indo lá também fazer, né, o mesmo treino, né? Acaba juntando todo mundo e fazendo lá o simulado. E aí, né, falando isso da virada de chave, né? Então sai um atleta do alto rendimento, parece um técnico russo falando com os caras, né? O técnico russo do vôlei, aquele cara bravo pra cacete, não sei o quê, exigindo, né?
Sai um atleta que é da BR, é outra forma. Tá excelente, perfeito, né? Vamos lá, um pouquinho mais, né? Mas é o tempo todo essa forma de se comunicar que muda de um grupo em relação ao outro. Que louco, né, cara? Imagina a cabeça. Tá doido. E você tava agora recentemente num training camp no Equador, que a gente tava conversando aqui em off, né? Nos bastidores. Isso. Acabou de chegar tô com hemoglobina altíssima aqui. Já. Hoje eu não canso, não. Vai ser 12 horas de podcast aqui hoje. Tá no ponto lá. Mas a gente foi para o Equador, né? Escolheu o Equador porque, né, existe lá uma cidade chamada Cuenca. Tá longe da capital, Quito. Mas é no alto de uma montanha lá, né, se vive a cerca de 2.600, 2.800 metros. Mas se treina normalmente a 3.000, 3.100, podendo chegar a 4.000, 4.100. Cara, Ou seja, cara, né, é muito desafiador. Né? A gente vai para Campos do Jordão, que tem 1.600 metros, e já sente ali, né, alguma coisa, e fala, puta, Campos é difícil, nossa, subir serra aqui é sempre mais cansativo e tal. De fato. Mas quando a gente dobra essa altitude, põe um campus em cima de outro campus, né, e aí coloca mais 800 metros ainda para cima, que é o local onde a gente chegou a fazer, né, parte dos treinos, é muito desafiador. Né? Mas, por outro lado, trouxe já resultados brilhantes. Né? Esse final de semana a gente teve aí pela primeira vez, né, 2 atletas que são da seleção brasileira, que também trabalham comigo no Pinheiros, né, o Miguel Hidalgo e a Jennifer, que venceram, né? Miguel elite masculina e a Jennifer elite feminina, né? Na World Triathlon, né? Que é o mundo da ITU, tendo uma vitória aí pela primeira vez. Então foi super... Puta, que legal. Né? Começamos o nosso ano agora e começamos com uma vitória no feminino e uma vitória começo no do ciclo olímpico, Pô, legal, né? Parabéns, cara. Que você falou aí. Isso. Só pra gente voltar um pouquinho, às vezes o pessoal aqui que tá ouvindo esse tema não sabe, mas o que são os principais benefícios de se trabalhar na altitude ali, treinar na altitude? A gente sabe que tem essa dificuldade, mas por que é tão benéfico aí? Só dar uma pincelada. Basicamente é o seguinte, quando a gente vai para altitude, né, acima de 2.300, 2.400 metros, nas primeiras 30 horas, né, nosso corpo chega a liberar mais de 30 vezes um hormônio chamado eritropoetina. A eritropoetina é um hormônio que, quando cai na corrente sanguínea, vai lá, né, na medula se ligar aos seus receptores para produzir hemoglobina. Né? Você vai melhorar a sua forma, né, de transportar esse oxigênio. Você vai ter mais hemoglobina, você pode transportar mais oxigênio. Para longa duração, perfeito. É isso que a gente precisa. Né? Você pode acabar conseguindo isso indo para altitude ou, né, aí entra a questão do doping, né? Muitos atletas aí, que é o caso do Lance Armstrong, né, que foi o usuário aí da eritropoetina, e de muitos outros atletas de esportes de longa duração. Né? Tipo o sintético, assim, isso. Injeta... Exato, né? Caramba. E não é algo... Né... Não tinha nem ideia que era isso. É. Uma das formas. Não, se você dá um Google aí para ver, né, brasileiros suspensos por eritropoetina, cara, né, é assustador. A última vez que eu vi, sei lá, faz uns 6 meses atrás, tinha 22 brasileiros nessa lista, dos quais acho que uns 10, 12 do ciclismo mountain bike. Caramba. Né? São os brasileiros do DOP, que foi pegos e tal. Alguns conhecidos, outros menos, mas enfim. Né? Se vai para altitude com esse objetivo de aumentar a produção desse hormônio naturalmente. De maneira natural. Isso. Né? Sem precisar Isso de tem uma meio duração aí? Como que... Tem. Né? Se tem um maior benefício aí na primeira semana... Né, quando a liberação desse hormônio é muito grande, as primeiras horas, os primeiros 2, 3 dias é absurda. Depois começa a vir diminuindo, mas ainda é muito maior do que, por exemplo, vivendo a São Paulo. Aqui, entendi. Né? Então, né, ao redor aí de 3 semanas é um período clássico de fazer adaptação à altitude. Né? Se é muito alto, até 4 semanas. Né? A gente foi para um dos locais muito altos.
Né? Normalmente se faz altitude, por exemplo, boulder. Você já deve ter ouvido falar de boulder, Já. a meca do triatlo, do pessoal da corrida, né? Enfim, muita gente acaba treinando em boulder. Boulder, né, se vive entre 1.600 a 1.800, que já dá um bom resultado. Mas basicamente ele é muito parecido com o nosso Campos do Jordão. Né? Outros locais, né? São Luís Potosí, no México, 1.900. Flagstaff, 2.300. Né? Sierra Nevada, na Espanha, né? Vive-se a 2.500, 2.600, mas também se pedala até acima de 3.000. Cara, Tem imagina. Font-Romeu, na França, também é um outro centro de treinamento muito, muito famoso e tal, ao redor de 2.000. E a gente foi para Cuenca, no Equador, né? Imagina a canseira pra treinar nesses lugares, assim. O Marcelo tava falando que, cara, subir escada já tinha uma certa dificuldade ali. Imagina treinar, né? E fazer... Você teve alguma reação, alguma coisa assim? Assim, basicamente é mais assim do ponto de vista, né, respiratório, né? Tipo, Não dor de cabeça. Isso, dor de cabeça é comum, né? Quando você vai ver os relatos, fala lá, tá, né, além da náusea, a pessoa fica meio nauseado e tal, mas a gente não sentiu isso. Sangramento nasal também é muito comum, né? Quando vai principalmente altitude, normalmente é locais mais secos. Quanto mais você vai subindo, é de esperar que a umidade do ar é menor, né? Só que a gente foi numa época do ano que, puta, chove pra caceta lá nesse ponto, né? Foi até difícil chegar, né? Se desce em Guayaquil, né? E de Guayaquil até Cuenca, né? Pega uma estrada lá, a pior estrada que eu já peguei na minha vida. Nossa, uma neblina. 160 quilômetros de serra, não enxergando nada. Nossa. Né? Pista única, acidente toda hora. Cara, foi sinistro chegar lá, meu. Né? Foi 6 horas aí praticamente dirigindo para chegar lá em Cuenca. Mas porque a estrada tinha desabado inteira lá, despencado. É uma região de grandes montanhas lá, mas enfim. Mas vocês vão colher os frutos agora. Sim, já colheu. Já estão colhendo, né? Já está começando. Boa. Aí. Tá legal. Né, idealizar algo que a gente planejou há muito tempo atrás, né? O Marcelo lá, há 30 anos atrás, era alucinado por Jogos Olímpicos, né? Via aquilo e aquilo que me nutriu ao longo desses 30 anos. Eu falei, eu preciso participar disso. Não deu como atleta, né? Me faltou o talento como atleta. Mas estamos construindo esse caminho aí como treinador dos atletas. Legal. Né? Até puxar o gancho para saber um pouco da infância. Eu sei que você pensou nisso, mas antes de eu puxar o gancho, eu vou te dar parabéns pela pergunta, cara. Você tá melhorando, cara. Obrigado, cara. Você meteu uma pergunta da altitude aqui que já foi uma aula, já valeu o episódio. Já são mais de 30 episódios, tô aprendendo um pouquinho, Entendi, mas muito bacana. E a gente sempre gosta de saber um pouquinho da infância, assim, do convidado em relação à prática de esporte, né? Você é um profissional da área, então você também em algum momento decidiu que ia fazer, né, faculdade, né, educação física, estudar, né, continuar os estudos depois. Como é que era lá o Marcelo? Nossa, o Marcelo, voltando lá na época de escola, fugia da educação física, tinha bronquite, né? Não queria fazer educação física, odiava esportes. Né, isso em 5ª, 6ª série, naquela coisa escolar. E que coisa mais maluca, né, meu? Eu tinha bronquite e não queria fazer esporte de jeito nenhum. Tentava conseguir atestado médico para ser liberado, né? E conseguia ainda, né? Um absurdo isso. Mas deu uma virada de chave aí. Tinha um primo meu que fazia triatlon e que me levou aí para, né, um dia a nadar. E aí eu comecei a gostar de nadar. E aí, um belo dia, eu comecei a correr. E aí, comecei a gostar de correr. E aí, falou, agora só falta bike, né? E aí, meu pai comprou uma bicicleta pra mim. Isso, a gente tá falando de 1992, 30 anos atrás mesmo, né? O Thiago não tinha nem nascido. Nem nascido, ainda, né? Só pra te pôr em perspectiva aqui. E aí, eu entrei no triatlon, né? Me apaixonei por esse esporte e aí virou o meu, né, aquilo que me movia, aquilo que me dava energia. E foi assim, né, na escola, né,
tentando, né, fugia das aulas para ir ver livro dos recordes, meu, né? Então na biblioteca, ia para a biblioteca, ficava o dia inteiro na biblioteca lá vendo livro de recordes e tal, recorde disso, recorde daquilo. Me apaixonei por isso. Já tinha esse pensamento no alto rendimento, então, né? Já. Não, e queria melhorar. Então, meu caderno, tava tendo aula de matemática lá, eu ficava desenhando bicicleta, era alucinado por isso, né? Treinei com o Marcos Paulo aqui, que veio recentemente aqui no... Você treinou com ele, como aluno dele. Isso, né? O Marcão que veio aqui recentemente, né? Isso também lá 90 e alguma coisinha, né? E aí fui fazer, né? Chegou a época de vestibular, né? Falei, eu sou apaixonado por isso, família não queria que fizesse educação física de jeito nenhum. Resumindo da história, fui para engenharia, comecei a fazer engenharia, Federal de Juiz de Fora, falei, não é isso que eu quero. Né, vou fazer educação física, aí entrei na Unesp, né, universidade pública, só que era integral. E aí já me matou para treinar, né? Aula de manhã e aula de tarde, que é a hora que eu treino, né? Então precisava buscar umas janelas aí para conseguir treinar. Aonde que era o campus? Rio Claro. Rio Claro. Me mudei para Rio Claro e fiquei até 99 lá. Aí teve, né, uma universidade excelente, né? Comecei a iniciação científica, aquela coisa de entrar no meio da pesquisa, bolsista, CNPq e tal. Né? Terminei a graduação, já entrei no mestrado, né, casando, né? Meu objetivo do mestrado era casar índices fisiológicos com a performance aeróbica, performance de longa duração. Né? Aí o Marcelo já deu a virada de chave, falou, Marcelo não é mais atleta, mas eu quero entender a fundo isso. E durante o mestrado também, uma outra virada de chave, falou, vou ser professor acadêmico. Meu sonho agora era dar aula, trabalhar com pesquisa nisso. E aí, mestrado lá na Unesp também. Isso. Aí, né, bolsista FAPESP e tal, toda aquela coisa, terminou o mestrado. Aí eu fui para a França dar ciclismo. Fiquei um tempo, né, entendendo um pouco mais aí a parte prática, sai do campo dos artigos e vamos ver isso na prática, né, com essa o pessoal. É a diferença, né, cara? Aí voltei... Mas mas peraí, França, como assim? Você foi lá fazer o quê? Foi fazer um fellow ou alguma coisa? Então, fui para lá, né, a convite, teve um programa chamado Programa de Solidariedade Olímpica, eu participei desse Programa de Solidariedade Olímpica e recebi o convite de ir para lá, acompanhar como que era a vivência, né, de uma equipe de ciclismo. E foi um período assim bacana, né? Tinha uma parte teórica também, mas era uma coisa mais prática ali, começando a viver um pouco o mundo do ciclismo profissional lá fora. E aí eu voltei, mas já matriculei, entrei em doutorado na Escola Paulista de Medicina, né, inicialmente estudando, né, psicobiologia e exercício, então era entender mais como o treinamento poderia melhorar o teu sono, né? Exercício e depressão, exercício e memória, exercício e humor, né? Enfim, essa parte. Fiquei um tempo nessa linha de pesquisa, mudei, fui para, né, um outro doutorado em ciências dentro da Escola Paulista de Medicina também, a Unifesp, né? Um doutorado em ciências, mas entrando mais na área de nutrição. E dando aula em faculdade, coordenava curso de pós-graduação em faculdade também, viajava pra caceta dando aula todo final de semana. Mas com a mentalidade de ser um acadêmico, professor, dar aula... Isso. Tem um puta cara estudioso aqui com a gente. Mas nessa época também eu treinava uns 3 triatletas. Né? Um Ivan Albano, que é da minha cidade, o outro Fábio Carvalho, que também é da minha cidade, Mogi Mirim, a gente cresceu juntos em Mogi Mirim, interior de São Paulo, ali do lado de Campinas. E eu comecei a treinar esses atletas, né? O Ivan... Você treinou o Ivan? Sim, Albano? meu primeiro atleta. Eu já convidei ele. Ele topou. É que a gente precisa agora planejar e ir lá gravar, né? Eu falei que a gente vai pra lá. O Ivan foi meu primeiro atleta. Número 1, assim, foi o Ivan. E o segundo foi o Fábio Carvalho. E algum tempo depois o Ivan se tornou o cara referência em distância de Ironman. E o Fabinho se tornou referência em distância olímpica. E nesse processo, né, dava aula em faculdade e tal, conhece uma pessoa e outra, conheci um cara muito bom da canoagem, comecei a treinar esse aluno meu da canoagem, esse cara se tornou o melhor brasileiro da canoagem, né? E o raciocínio se o treino é pensado e construído a partir de dados fisiológicos, não tem como dar errado isso, meu, né? Se você aplica,
né? Se você tem o conhecimento de como trabalhar com isso, vai dar certo, independente da modalidade. E comecei a ver na prática. Pô, canoagem eu não manjo porcaria nenhuma de canoagem. Mas você entendia os princípios do treinamento. Como que tinha que ser. Qual a duração da prova? Dura 2 horas e pouco. Falei, porra, 2 horas e pouco, então a gente precisa desenvolver isso, meu. O que se correlaciona com a performance num evento de 2 horas e pouco? Bom, é importante ter um segundo limiar alto, mais um primeiro limiar, enfim, valor de VO2 máximo é importante ou não é? Então vamos trabalhar isso. E também foi assim no ciclismo, né? Com corredor. Puta, comecei a treinar alguns corredores que já eram muito bons, né? Mas um deles até foi assim, uma coisa brilhante, meu. Eu tinha 43, 44 anos de idade, ele correu uma maratona em 2 horas e 18. Que? Tempasso, 2h18, né? 2h18. Dá pra fazer uma meia nesse tempo aí, né? Meu. Dá pra fazer uma meia nesse tempo aí. E aí foi que começou a brilhar aí a questão do Marcelo, do treinador. Lado do treinador. Mas e você como atleta não tinha todo esse brilho aí? Não. Mas aí nessa aí você já estava treinando menos aí nessa época, sim. Não, já estava convicto que eu não ia virar, ia ser no máximo um amador razoável. Entendi. É um bom amador. Mas você gostava de fazer triatlon de olímpico também? Fez Ironman, alguma coisa? Não, fiz, passei por todas as distâncias, né? O sprint, né? Aqui, talvez no Brasil mais conhecido como short, mas é a mesma coisa. O olímpico, depois meio Iron, fiz 5 Ironmans, né? Provas de ciclismo de uma semana, enfim, me aventurei, maratona, também, né? Fui. Eu acho que vale a pena a gente sentir isso, né, no processo de treinamento e ver as respostas na gente. Muito. Né? Então, o que é um treino de intensidade VO2 máximo? Como que você se sente? Precisa fazer isso para entender, meu. Né? Até para poder, né, faz diferença, dar o feedback pro atleta. Ó, você vai ter uma sensação que você vai morrer, mas não vai. No final você não vai, meu. Mas dá a impressão que você vai quase morrer, cara. Mas é isso mesmo. É isso daí. A gente brinca também, a gente é fisioterapeuta, né? E a gente brinca, né? A gente atende muito corredor, triatleta. A gente fala, cara, treina um pouco, porque você sente na pele, assim, uma dor, uma lesão, né? O que a gente faz, a gente brinca de fazer... Tem a vivência no esporte ali, né, O pessoal começa a treinar, a gente fala, vamos fazer um bolão para ver onde que vai dar a lesão primeiro ali. Porque é isso, aí você começa a ver a diferença de o que é dor, o que é só a sobrecarga do treino, que depois 2, 3 dias melhorou, e o que... Isso pra gente também a gente vê bem importante na prática clínica ali. Mas você se encontrou aí depois, então, como treinador. Na verdade, então, a história foi o seguinte, meu, meio que uma desilusão da aula em graduação, porque a maior parte dos professores, né, pelo menos na onde eu acabei passando algumas faculdades, mesmo curso de pós-graduação, né, 10% está interessado, os outros 90% não está nem aí, meu, né, que é o diploma e ponto final. E aí aquilo foi meio que desestimulante para mim, né? O Fábio Carvalho, o Ivan Albano, aí, né? Quem treina esses dois? É o Marcelo Ortiz. Vamos bater um papo com esse cara. E aí veio um, veio outro, tudo por boca a boca. Mas o boca a boca é uma excelente propaganda, né? Pode demorar, mas vai construindo um negócio sólido. E foi crescendo a assessoria, a BR Sports, que começou lá atrás. Já chamava BR Sports, já. Nesse meio aí desse doutorado, tinha um amigo, o Sérgio Stella, que virou professor acadêmico. Esse continuou na vida acadêmica. Né, a gente, quando começou lá a idealizar a BR, ele que foi até o cara que deu esse nome, BR Sports, o logo tem que parecer, né, uma placa de rodovia da BR e tal. Né, mas já nasceu ali a BR, mas assim, como não era o objetivo meu até então, mas começou a ser à medida que eu fui largando a parte acadêmica e naturalmente veio entrando mais atletas e aquilo, fui me apaixonando cada vez mais por essa questão de treinador, sempre treinando também os atletas de alto rendimento, né, o Fabinho Carvalho, daí lá 2006 fez o melhor tempo no brasileiro na história do Ironman. Né, o Ivan ficou a 11 minutos de vencer um Ironman, o Fabinho ganhou porrada de vez, Troféu Brasil. Enfim, começou ali os caras terem excelentes resultados, né?
E foi abrindo mão da vida acadêmica, entrando mais na assessoria, e quando, em 2013, né, o Pinheiros, o clube, né, abriu uma vaga lá para treinador, e eu falei, bom, vamos lá ver o que né, vai acabar acontecendo. Era para triatlon, Isso, para equipe de triatlon? Isso, eles tinham um projeto de, né, fazer um alto rendimento com foco realmente, né, colocar um atleta nos Jogos Olímpicos até 2024 e fazer um atleta vencer um Ironman. Então, né, para isso precisava mudar algumas coisas lá dentro, né? Então foi com esse objetivo que eu acabei indo para lá para começar a organizar essa casa, né, Em 2014. de uma forma... 13. Acho que foi 13. agosto de 2013 isso. Eles te deram 10 anos para colocar um atleta nas Olimpíadas. Passou Cara. muito próximo com a Bia Neres. A Bia Neres. Né, para Rio 2016, mas ela acabou ficando grávida aí no meio do ciclo olímpico dela, né, acabou adiando, mas ela também teve um resultado expressivo agora, não teve? Sim, a Bia teve excelentes resultados, assim, né? Foi pódio em provas de Copa do Mundo, né? Agora migrou para a distância de Ironman, né? Que eu acho que é mais a característica dela mesmo, né? Provas de Ironman, eu acho que é onde ela vai acabar, né, tendo o maior sucesso dela. Não estava na distância de Jogos Olímpicos, faltava uma natação para ela. Mas na distância de Ironman, ali ela tem um ciclismo e tem uma corrida muito compatível com essa distância. Continua ainda minha atleta, tá morando agora lá em Joinville, é do Pinheiros também, mas não tá treinando mais com a equipe aqui do Pinheiros, que tá focada em Jogos Olímpicos, né? Queremos ir para Paris. Pô, legal. Não só para ir para Paris, né? Queremos fazer história em Paris, né? No triatlo. Então, né, toda santa noite é isso que eu penso, é isso que me dá energia, né? Como a gente vai conseguir fazer isso, meu? Não só ir lá para classificamos, que já é difícil. Como é difícil classificar para os Jogos Olímpicos, cara, imagina. meu. Agora, brigar por medalha é que nem... Né, vocês fizeram um podcast aqui com o Léo de Liceu e tal, né? Então, até puxando esse gancho, assim, o Léo falou, cara, tem uma diferença aí entre eles que eles falaram, você percebe o atleta quando ele quer ir para as Olimpíadas ou quando ele quer brigar por medalha. Ele falou, são dois cenários totalmente diferentes. E aí eu acho que a gente entra um pouquinho nesse assunto de mentalidade, da diferença da mentalidade do Marcelo como técnico de alto rendimento aí, que eu imagino que, assim, eu vi você falando uma vez... Faca nos dentes. Cara, não tem isso de aprender a perder, né? No sentido, para um atleta de alto rendimento. Ele tem que se incomodar de perder ali. Você deu até o exemplo do Cielo, né? Isso. Então, acho que a gente poderia falar um pouquinho disso, assim, dessa mentalidade sua, como é que você transmite isso para os atletas. Eu acho que isso daí, né, a gente consegue colocando no dia a dia, mas já é algo muito inato, sabe? Eu acho que aquele atleta o cara que vai realmente brigar por algo grande, ele já tem isso no DNAzinho dele lá, que ele não... Desde que ele era uma criança, ele perdia, ele ficava extremamente incomodado com aquilo... Né? É esse perfil que a gente acaba buscando, né? A gente até comenta lá, né? Então, ao longo desses anos, você vê que atleta que é muito bonzinho, atleta que é legal pra caramba, puta cara legal de se conviver, mas não é o atleta que vai subir no pódio olímpico. Sou eu esse cara. Esse cara, nunca vou subir no pódio olímpico. Tá explicado. Agora tem uma explicação científica aqui. Mas às vezes um cara desse é super importante na composição de uma equipe. No grupo, cara. Porque deixa o ambiente mais leve. Não dá pra você ter somente pessoas num grupo que tenham, né, essa forma de pensar. Né? Essa forma de pensar normalmente deixa o ambiente um pouco mais pesado. Mais pesado. Né? A gente precisa de um cara que tem essa vibe boa, né? Que na composição esse cara faz uma total diferença quando a gente vai falar de equipe. Então, às vezes, a gente, né, sabe que talvez esse não vai ser um atleta que vai ganhar uma medalha olímpica, mas é um cara que no processo da construção dos demais pode ser uma peça super importante.
né, por, né, deixar o negócio mais unido, por deixar o ambiente mais leve. É o cara que vai tocar o cavaquinho ali, que vai tocar o pandeiro no ônibus, né? Eu acho que precisa, né? A gente estava agora lá em Cuenca, vivendo 24 horas por dia juntos. E é difícil, meu, né? Quem tem família aí vive com esposa, na pandemia aí ficou trancado dentro de casa, do apartamento o tempo todo, né? Chega uma hora que fica mais pesado. E também é a mesma coisa no esporte de alto rendimento, né? Então precisa ter sempre, eu acho que assim, né? Estamos, né, com a meta de buscar uma medalha olímpica, mas o processo precisa ser legal. Né? Se o processo não for legal, meu, não vai ter valido a pena, né? O processo tem que ser legal. E o processo ele é legal quando se tem gente com vibe muito boa que acaba contribuindo para isso. Então, né, na construção da equipe, pelo menos na minha visão, isso é super importante. E como cara, tem que pensar em tudo, né? Como que é a sua rotina assim no dia a dia? Você vai pro Pinheiros, dá o treino lá e aí depois dá o treino pra galera? Como que funciona? Hoje eu fui para 4h20 da manhã, eu acordei, daí 5h15 começou o treino de ciclismo na USP, pessoal da BR, né? Daí terminamos o treino umas 7 da manhã, eu saí da USP, 7h30 começou no Pinheiros, fizemos treino de pista, acabou umas 9, 10 horas caímos na piscina, acabou meio-dia praticamente. Daí fui, aí é a hora de um almoço com algum colega, algum atleta, né? E à tarde, normalmente, eu tô em frente ao Training Peaks, né? A plataforma por onde a gente planeja treinamento e ver o que foi feito por cada um no dia anterior e planejar o dia seguinte, né? Dando as puxadas de orelha, dando os parabéns. Mas eu acho que eu sou meio louco, às vezes, de fazer isso no dia a dia, sabe? Todo santo dia, você passar uma tarde até a noite, até umas 9 da noite, olhando ali de cada um o que foi feito e colocar o do dia seguinte. Porque se não foi feito o que você estava planejando, o dia seguinte tem que ser modificado. Cara, eu fico imaginando isso. Cara, isso deve dar uma dor de cabeça, né? Porque você falou, cara, porra, deu o maior trabalho pra você periodizar lá pro aluno fazer direitinho, aí ele não faz o treino, né? Ou faz diferente, ou sei lá. E aí você tem que reajustar de novo. Isso daí deve ser... Então é difícil fazer isso, viu? 99,9% não faz, os treinadores não fazem, porque teria que ser algo, né? Mas fazer isso no dia a dia ali Mas eu gosto disso, meu, né? É muito legal ver. E cai de novo no que a gente tava falando, né? Dos atletas amadores e dos atletas profissionais, né, cara? Você tem que fazer essas mudanças, esses ajustes, acho que acaba sendo um pouco diferente também, né? Ajustar de cada um. Mas você sabe que... sim, mas assim, né, na hora ali que eu tô sentado em frente ao Training Peaks ali, eu sempre começo vendo, né, pelos dos amadores. Né? O que foi feito, o que não foi feito. Bom, perdeu esse treino, então isso aqui vai ter que passar, amanhã vai ter que ser isso, depois da manhã isso, enfim. Faço ali o ajuste de 1, de 2, de 3, e venho um por um. Na hora que eu acabo de todos os atletas da BR, aí eu vou ver os do alto rendimento. Daí normalmente é umas 9 da noite, né? Nossa, mas esse cara, meu, já tá... esse cara é alto rendimento, cara. Esse cara vive pra isso, né? Ele não é o cara que tem que acordar às 4 da manhã e saber o que tem que fazer. Esse cara vai acordar às 7 horas da manhã ali, vai dar uma olhada. E pode ser que, no meio da noite dá uma loucura lá. Eu falo, não tem que fazer isso, cara. Vamos mudar esse negócio aqui. Então eu sempre falo pra eles. Na hora que você for sair pra treinar, checa. Né? Pode ser que você viu ontem à noite e eu mudei, cara. Sei lá por quê. Entrou uma frente fria aí que vai todo mundo ficar doente e esse tipo de treino vai ferrar a tua imunidade, meu. Né? Então vamos mudar a característica. Você não vai trabalhar nessa intensidade. Não quero um treino que estimule aumento dos hormônios de estresse que pode piorar a sua resposta do sistema imune. Que loucura. Né? Então, cara, às vezes dá esses insights assim. Mas é algo que é muito legal, meu. Esse domingo pra mim foi incrível. Esse domingo foi... Se todos os domingos fossem iguais a esse último domingo... muito recompensador. Com a vitória
no masculino do Miguel, da Jennifer, e teve também o 73 lá em Florianópolis. Os atletas, né, vários no pódio, um bando de gente no pódio, foi tudo um belo PR, domingo. né, vendo uns atletas assim, uns amadores, fechando os últimos 5 quilômetros da meia maratona com 3:29 de pace. Falei, caceta, cara, você tá mesmo falando amador, mas os caras estão... Não só os que a gente treina, de muito, todo né? mundo, cara, né? Tá todo mundo. Você acha que deu uma mudada no patamar, assim, do triatlon? Tanto do amador também. O pessoal fala que é amador profissional. Amador profissional. Se você quer o objetivo de ir pro Havaí, lá pra Kona, ou classificar pro Mundial de 70.3, foi-se o tempo que você treinava mais ou menos e você ia. Hoje não vai não, meu. Não vai. Cada vez mais o treino do amador começa a ter característica do profissional. Quem que falou? O Marcos Paulo falou que o amador tá treinando igual o profissional, sei lá, de 20 anos atrás, sei lá. Eu acho que é mais ou menos isso mesmo. Caramba. Só que talvez esse amador não tenha o mesmo tempo desse profissional de 20 anos atrás. Mas a forma e os cuidados com os dados, então, como você falou. É aí que entra a inteligência, né? Como fazer esse cara que tem 2 horas de tempo livre por dia se classificar para o Mundial? Pô, 2 horas, como é uma mágica isso, meu? Cara, precisa ser muito assertivo. É muito cirúrgico e o cara tem que ter mais dedicação também, né? Porque a gente sempre fala que a rotina desses triatletas, cara, é muito cronometrada ali, né? O cara acorda, vai bike, aí almoça, aí quer dizer, trabalha, e depois no almoço encaixa uma natação, aí trabalha de novo, aí encaixa uma musculação no fim do dia. Então, cara, como é que é? Às vezes a gente não dá conta de fazer um treino no dia, pra você fazer 3. Os amadores a gente sempre pergunta aqui quem é triatleta, que treina pra Iron, ou enfim, prova... Cara, como é que encaixa, né? A gente sempre tem essa dúvida e normalmente é tudo isso, tudo muito bem organizado, tudo bem... E uma vez estava conversando com uma atleta e ela pegou e falou quando eu tô treinando para um Ironman, dá essa impressão que o seu dia fica muito mais curto, porque você tem que treinar, do que quando você não tá treinando para nada. Só que a forma como eu acabo me organizando melhora tanto que me sobra tempo até, né? Em função dessa organização. Otimização do tempo, né? E eu acho que assim, né, as pessoas que... Eu não sei se que é o primeiro aí da história, mas, né, a pessoa que está indo atrás de algo assim desafiador, né, ou seja uma maratona, um Ironman, um meio Ironman, etc., né, nos dias atuais, tendo que equilibrar, né, na balança aí com família, filhos, né, trabalho que consome pra caramba, né, mais um monte de outra coisa, e ter que treinar para tudo isso, esse cara é fora da curva, meu, né? Mesmo que não tá buscando um alto rendimento, mas esse cara a vida dele é um alto rendimento, para ele conseguir dar conta de fazer tudo isso. É um cara que não tem um alto rendimento, pode ser que no esporte, mas no conjunto de todas essas atividades, esse cara é brilhante. Se a gente vê na população no geral, assim, já tá assim no, sei lá, 5% para menos. Então eu vejo o pessoal lá, né, que foi hoje pra USP lá, né, que acordou às 4h20 da manhã, cara, e que começamos a pedalar às 5h15, que o cara precisa, né, levar... Não, eu como pai vou levar minha filha na escola ainda hoje, né, não quero abrir mão disso, quero viver isso, mas vou fazer o Ironman. O cara é diretor de uma empresa, né, responsa, filha da mãe, ou é dono do próprio negócio... Né? Aí tem um treino na hora do almoço que ele tem que encaixar, reunião à tarde, depois à noite tá com a família, tem que comer direito. Meu, esse cara tem um alto rendimento também, meu. É um cara que brilha, né? Sem dúvida. Se existisse uma modalidade esportiva, esse cara que envolvesse todas essas... Tudo isso daí... Com certeza. Esse cara você falou que você passa a tarde aí vendo os treinos do pessoal. Quantos alunos mais ou menos você tem lá na BR? A BR hoje está ao redor de 400 atletas, grande maioria triatleta, né, com uns 15% aí de corredores, uns 10, 15% também de ciclistas, que cresceu muito aí na pandemia, o ciclista principalmente.
né? Mas eu mesmo cuido de uns 100, 120 aproximadamente, né? Não mais do que isso. Tanto é que hoje em dia eu não tenho como mais... Pegar mais dá gente. Não, não dá. Até queria, seria bom financeiramente, mas Imagina 100 mensagens por dia, Fabião, no mínimo. Nossa senhora. Né? Mandar ali pra ajustar a treta. É que aí manda e eles respondem, né? Esse que é o problema. Aí, né? Aí não é só os que você mandou, que você começa a mandar enquanto você tá mandando, outros já estão respondendo já. Tô ligado. Esse é o desafio. Como manter o WhatsApp em dia, meu? É difícil, hein? Difícil. É bem difícil. Difícil. As mensagens ali, todas respondidas. Cara, imagina. Pô, e domingo o Marcelo comemorou como lá? Ficou em casa recebendo as mensagens do pessoal? Abriu uma champanhe? Você toma uma cerveja? Não. Tomo. Não, tomei. Tomou? Tomei uma cerveja. Feliz da vida. Feliz da vida. Aquela... Né, é difícil assim, você ficar 100% satisfeito. Ao longo desses anos, aí eu comecei a treinar meu primeiro atleta em 2002. Então, a gente está em 20 anos atrás. Né? Ao longo desses 20 anos, 99% das vezes, sempre, sabe, você tá feliz, mas faltou isso. Pode ser que, foi brilhante, mas se teve um cara que não saiu como você planejava, né? O peso desse daí pode apagar ou dar uma... no brilho de todo o restante. Eu sempre fui isso. Isso é uma característica minha que eu tinha dificuldade de lidar. Né? O tempo vai amadurecendo, né? A forma como você lida com o resultado. Né? Se antes os resultados me acabavam abalando, né? Me deixava no estado de ânimo, né? Muito ruim quando tinham resultados ruins. Hoje você vai calejando, né? Uma vez eu conversando com um treinador também do alto rendimento do atletismo do Pinheiros, né? Ele falou, isso é o tempo, meu. Né? O tempo, né? vai acabar ele colocou esse termo, te calejando mesmo, né? E você vai sofrer menos quando o resultado não sai como você quer. Você lembra de um momento assim de frustração? Nossa, não, são que tantos, marcou muito, assim, são tipo... tantos. Eu lembro. Não, talvez você esteja muita expectativa lá em cima e... Então vamos voltar aí. O ano foi 2007, eu acho. Ironman Brasil. Fabinho Carvalho, triatleta profissional. 2006 ele fez o melhor tempo de um brasileiro na história na distância de Ironman. Né? Falou, agora vamos ser o primeiro brasileiro a vencer um Ironman, né? Aqui em Florianópolis. E aí eu lembro um treino que eu fui acompanhar ele, né? Que ele nadou os 3.800 metros na piscina ali, rodando um 10 cada 100 de sunga. Saiu, pegou a bicicleta e fizemos 180. Isso a gente tava lá era na Anchieta, Sesc Senat, onde o Ricardo Sintra dava treino e tal, o marido da Poliano Kimoto, amigo meu de infância também, enfim. E aí saí para acompanhar os 180 quilômetros dele, ele pedalou esses 180, sei lá, acho que 4 horas e 18 num treino. Falei, cara, 4 horas e 18, com 4h30, isso em 2007. Ele vai destruir, não tem como ele não ganhar seu, né? Uma puta de uma expectativa gigante, uma puta. Falei, vai ganhar a prova. E vão para Florianópolis. E aí chega lá em Florianópolis e nada daquilo que você imaginava acontece. Né? Num ano, né, tomou muita água na natação, vomitou pra caceta no ciclismo, né? Aí parou na corrida. No outro ano, né, o ciclismo não encaixou do jeito que a gente imaginava que ia encaixar. Nos treinos a gente fazia coisas brilhantes, na prova isso não acabava acontecendo. Então, sabe, muitas coisas que aí a cabeça do pesquisador lá de trás falava, por que disso, cara? O porquê que isso no dia da prova não reflete aquilo que estava acontecendo no treino, meu? Será que é só o psicológico? Será que é só o leão de treino? O que está acontecendo? Por que não acaba ocorrendo como ele fez há 2, 3 semanas atrás? Fluiu tão bem, só precisava executar exatamente a mesma coisa. Né? E aí a gente vai aprendendo, né? Os erros, os acertos, né? A ciência vem para contribuir muito nesse processo. Uma ciência de artigo,
mas uma ciência própria também, onde você tem que ser o autor principal da busca dessa indagação. Né? Que isso você não vai achar num artigo. Livro, então, nem se fala. Não vai achar. Não. Artigo, tá ok, mas talvez não tenha o público que você quer. Uhum. Quando você está trabalhando com alto rendimento, é difícil você ter um artigo com um N, tanto com um cara só de altíssimo rendimento. Não, às vezes é um grupo lá de caras muito bons, mas não é alto rendimento, é diferente. Uhum. Então você precisa ser o seu próprio pesquisador e você, né, ir atrás das suas indagações. E bacana, assim, eu lembro você contando no comecinho, né, da época da canoagem, que você deu o exemplo da canoagem, que você poderia pegar qualquer esporte e conseguir montar um treino baseado em princípios de treinamento, mesmo sem conhecer tão a fundo, né, só conhecendo as características do esporte. E eu acho que bate um pouquinho com essa mentalidade sua de como é que você extrai, né, da literatura científica um pouco ali de conteúdo, mas com um princípio só você consegue ir montando, imagino eu, né, ajustando os treinos de alto rendimento. Eu imagino que assim, seja bem, bem difícil esse processo, né? Fábio, eu acho que assim, né, dentro da ciência e da longa duração, a gente tem muita coisa publicada, né? E a ciência, obviamente, que eu cresci dentro da universidade, veio mestrado, depois doutorado, né? Não dá para falar que não fui um consumidor de artigos. Mas há algumas coisas ainda em ciência que falta e que você precisa ser o protagonista da própria ciência com as pessoas que você está trabalhando. Né? Então eu via que algumas perguntas eu não conseguia, né, respostas tramitando só no meio dos artigos, e aí eu tinha que ser o protagonista, né? Eu mesmo, né? Como que eu vou mensurar isso, né? Como que eu vou quantificar isso, né? E cada vez mais eu tenho trabalhado com isso, né? Eu mesmo, né, criando a minha própria metodologia de identificar algumas coisas que não consigo essas informações em nenhum artigo. E aí você chega a testar nos atletas, assim, meio... Então, acho que é muito assim de entender diagnóstico, né? O quanto se fizer isso vai influenciar naquilo, né? E aí, como que a gente vai acabar construindo isso que você imaginava que teria que ser de um jeito e ficou do outro. Então, a gente, assim, falando aí do pessoal do alto rendimento, a gente está muito nessa fase aí de ir entendendo, sabe? Né, criando aí um banco de dados em diferentes condições, diferentes temperaturas. Né? Então, já pensando lá em Paris, Jogos Olímpicos vai ser julho, Paris, é quente pra caramba, cara. Julho pra agosto, é super calor. Como que a gente né, vai conseguir... né, extrair o máximo naquela condição de temperatura, né? Então, né, a gente está fazendo aí criando aí esse banco de dados para que quando chegar, né, 2024, a gente não seja surpreendido, ali, né? Falar, mas cada atleta também responde de uma forma diferente, assim, tem umas individualidades, assim, você sabe que, sei lá, o Miguel é de um jeito, a Jennifer é de outro jeito, como que também lidar com essas individualidades aí? A individualidade, ela não é só comportamental, psicológica, mas também é fisiológica, né? Sim. Né? Um tem uma característica de competir que induz, sei lá, um lactato sanguíneo muito alto, o outro nem tanto, né? Como trabalhar com esse atleta que é mais explosivo, ser menos explosivo, como... Né? Tem gente que o clima não afeta tanto, tem gente que afeta mais. Né? Então a gente tá nessa fase, estamos construindo essas... Né? Então na altitude a gente fez bastante testes. Muito teste lá, né? Para entender também, será que lá é o local perfeito para quando a gente chegar no ano olímpico, a gente vai repetir essa mesma coisa lá? Né? Então desceram agora, né? Então o que ocorreu no organismo deles? Né? Antes de ir para altitude, pós-altitude. Né?
tanto do ponto de vista sanguíneo, né, de variáveis que interessam para a gente acabar analisando, bem quanto de, por exemplo, teste ergospirométrico pré-pós, o que acabou ocorrendo, né, o que está ocorrendo aí com concentração de lactato sanguíneo, enfim. Eu acho que vai vir aí legal. Coisas muito, muito interessantes legal aí, né? unir essa ciência junto com a performance, né? E conseguir colocar em prática aí as duas coisas. Isso eu acho que é o fundamental, né? E aí tendo os resultados, né? Eu acho que esse não dá, né? A ciência responde aí 90% das coisas, mas 10% das coisas você precisa ir atrás da sua resposta para o seu grupo, né? Você não vai achar isso num artigo, você não vai achar isso numa explicação, num livro, nada disso. Boa. Né? Vamos então entender isso dentro daquele grupo que eu trabalho, dentro dessa pessoa, né? Onde está o erro, né? Como a gente pode acabar melhorando isso. O processo de classificação para os Jogos Olímpicos ele é super longo, 2 anos, né? Seus 12 melhores resultados ao longo desses 2 anos e um tour pelo mundo. Então agora, né, se compete, né? Começa em Leeds, que é do lado de Londres, depois viaja para Huatulco, no México, Montreal, volta para o Brasil, né? Vai para Hamburgo, na Alemanha, né? Fica uns dias em Portugal, compete-se na Espanha, em Pontevedra, volta para o Brasil, vai para outra altitude na Espanha, Karlovy Vary, República Tcheca, volta para o Brasil, mais uma altitude, não sabemos ainda onde, Jogos Sul-Americanos, Bermudas, Punta del Leste e Abu Dhabi. Você acha que o cara tá querendo ou não tá? Já sabe tudo. Meu, e como é que assim, você desenha isso daí, assim, as provas? É você, é a equipe sua, assim, por exemplo, quais provas? É um planejamento, xadrez, né? A gente tem um aí, né? apoio absurdo, assim, da Confederação Brasileira de Triatlo, né? O Triatlon Brasil, que permite a gente realizar tudo isso. Né? O Clube Pinheiros também tem ajudado aí nesse projeto olímpico, obviamente. Mas esse plano... Foram muitas horas para se chegar a essas provas, né? E aí levando a questão de individualidade de cada um. Então é melhor a gente fazer uma prova por mês ou fazer provas sequenciais e depois ficar 2 meses sem competir. Né? Então é um quebra-cabeça, né? Vir formando um grande quebra-cabeça, encaixando as pecinhas, entendendo, né? Eu trabalho com os atletas já há alguns anos e esse foi o modelo que a gente acabou optando, né? E paralelo a isso também tem né, as provas dos age groupers, né? Dos atletas da BR Sports, também além dessas viagens, não que eu vá para todas essas, mas eu vou fazer boa parte dessas etapas aí esse tour pelo mundo, né? Mas ainda tem Ironman Brasil, depois tem, né, prova 73 Rio de Janeiro, 73 Maceió, né, Fortaleza e volta de novo, outro meio Ironman. Então tem viagem aí tá bastante, presente. né? E tem um deadline assim de até quando que tem que pontuar? Como é que é para os Jogos Olímpicos? Tem segunda semana de 2024, segunda semana de maio de 2024, os 53 melhores posicionados no ranking olímpico estão classificados para o triatlon dos Jogos Olímpicos Paris 2024. Nossa. Então não tem cota por país, nada. Você precisa estar entre esses 53. Não tem, né? Pode ser que entre esses 53 não tenha nenhum brasileiro, né? Pode ser que aconteça. Não, mas não vai acontecer isso, né? A gente tem excelentes triatletas, né? Tem, né, o Manuel Messias está lá em São Carlos, tem a Luísa Batista, tem a Vitória Lopes, né, os nossos aqui, o Miguel, o Hidalgo, a Jennifer, talvez outros aí que pode estar vindo também. Fábio Bessa, pode colocar o Fábio Bessa aí nessa lista. Eu mal pedalo, cara. Nadar, então, eu só sobrevivo, cara. Na corrida, tem que correr para quanto? Se você... Depende do que você quer. Para classificar para uns Jogos Olímpicos... foi-se o tempo que 3x1 era bom, né? Puta, o atleta cara. que pensa se fosse para 3x1 tava dentro. Tava dentro. Caramba, não, a gente não pode trabalhar com 3x1. Ainda é um resultado bom você correr a 3x1, mas a gente não pode colocar na cabeça do atleta que 3x1 ele é um excelente corredor, que não é. Caramba.
né? Então precisamos, né, tá um passo, tentar o tempo todo, né, o que pode dar errado em Paris, meu? Achar que um 3x1 tá bom pra caramba. Não tá uma merda 3x1. Nadar os 400 metros para 1,3 cada 100. Não, isso é muito ruim, meu. Não é linear a prova, né? Ela tem uma intensidade alta de início pra caceta, depois ela fica mais controlada. Tem que pedalar acima de 300 watts, gerar potência de 1 minuto acima de 700, enfim. Então a gente, né, todas as variáveis que pode acabar acontecendo se a prova tiver uma fuga no ciclismo, né? Por 1 minuto ele vai ter que ter uma potência anaeróbia ali muito alta, né? Você trabalha muito acima da potência de VO2 máximo para tentar neutralizar essa fuga. Então, né, são muitas variáveis que a gente tem que acabar pensando. Senhora. Que é diferente, por exemplo, do pessoal que vai para Ironman, que é um ritmo constante. Né? Ironman é uma prova lá, 100 vac, prova é constante, meu. Né? O tempo todo numa determinada intensidade, até chegar uma hora que você não aguenta mais e cai. Mas ela é uma prova super confortável, você conversa com um cara, conversa com o outro. Do ponto de vista respiratório, dá pra você bater papo durante a prova. Meio Ironman também você consegue ali conversando em alguns momentos. Agora, prova mais curta, né? Não tem como, né? Você tá o tempo todo ali meio que na zona hiperventilando. Nossa. Ela é muito desconfortável e tem muita alteração de intensidade. Né? Mas muita alteração de intensidade. Então é difícil você compor um treinamento com tantas variáveis. Porque se você às vezes foca uma, você está descobrindo a outra. E às vezes você está treinando uma coisa que pode piorar a outra também. Né? Então, que como loucura. Equilibrar tudo isso? Vocês acham que a vida de treinador é fácil? Olha aí. O cara tem que, permear em todas as coisas, todos os detalhes aí. Loucura. E nesse nível ainda aí, né, de alto rendimento. Inclusive, como é que você foi parar na seleção brasileira aí, que como estava no Pinheiros lá, foi um convite da seleção? Como que chegou? Nossa, foi assim, a primeira vez que eu fui convocado aí para uma, né, para vestir a camisa de seleção brasileira foi 2000, foi exatamente no fim de semana que eu ia fazer 40 anos de idade. Uma Copa do Mundo em Madrid, na Espanha, e uma semana depois outra etapa da Copa do Mundo na Itália. E foi exatamente no mesmo fim de semana do Ironman Brasil. Num ano que tinha mais atletas da nossa história fazendo o Ironman Brasil. Falei, puta que pariu, como eu não vou estar em Florianópolis? Acho que foi um ano assim que teve quase 90 triatletas nossos competindo na prova. Como eu não vou estar em Florianópolis, né? Será que eu vou mesmo para a seleção? Vou aceitar isso? Não vou aceitar? Falar, não, né? E desde 2002 eu acompanho o Ironman Brasil. Todos os anos eu tô lá em Florianópolis. Todos os anos. E essa foi a primeira vez que eu acabei não indo, né? Eu abri mão de ir para Floripa para começar a viver um pouco aí a questão da seleção brasileira, né? Contribuir mesmo para o esporte de alto rendimento, que eu achava que tinha condições de contribuir, de levar um pouco mais da ciência lá para dentro do treinamento dos atletas, né? Então isso foi 2016 ou 2017. E depois começou a ter outras, né, convocações, né? Quem mais acabou indo, meio que dividia essa função, o Eduardo Braz, que foi para Tóquio, né? Ele foi muito mais convocado do que eu. E agora, né, eu começo a participar mais desse processo, né? Eduardo Braz acabou optando meio que sair fora. E aí eu entro vivendo um pouco mais aí esse mundo, né, do alto rendimento, que acho que de certa forma também acaba contribuindo demais pro Marcelo, que é treinador da BR Sports, né? Com certeza. Então, eu tive uma experiência muito legal no training camp ano passado, ano retrasado, foi um ano e alguma coisa atrás, né, que foi viver com os noruegueses, né, que foram os campeões olímpicos do triatlo, né, o Christian Blumenfeld. Né, a gente ficou quase 3 semanas, eu fiquei com eles num training camp também na Europa, eu, Miguel
e a equipe norueguesa, né, um outro treinador canadense que tinha 2 medalhas olímpicas, que estava treinando no Japão, né, até para Tóquio, né, foi convidado pelo Comitê Olímpico Japonês para ser o treinador do Japão, né, mais alguns triatletas ali de outros lugares do mundo, então foi ali uma experiência riquíssima ali para mim de ver, né, os caras que estavam dominando, o que eles estão fazendo, né? Que não tá no artigo, que não tá no livro, Sim. que não tá nem em podcast, viu? Né? Eles fazem podcast pra caramba, mas não falam 100% daquilo que eles fazem. Cara, e como é que é, assim, por exemplo, um contato com essa galera, assim? Tipo, por exemplo, você vê, né, a maneira que eles estão treinando, como é que eles estão fazendo, mas... Rola uma conversa, tipo, de você com o treinador deles? Rolou esse bate-papo. Tipo, senta pra tomar um café. Não, eles foram super receptivos, super. Porque até então também o Brasil não incomodava os caras, né? Então, Brasil, triatlo, não é nada, né? Isso faz 2 anos, foi janeiro, a gente tá 22, 21, janeiro de 20, eu acho que foi. Então, 2 anos atrás. Então o Brasil não incomodava eles e a gente permitiu com que a gente, que não era do grupo deles, tivesse junto nesse training camp, né? O diretor técnico da CBTRI que fez a ponte aí, e a gente foi lá viver isso daí junto com os noruegueses, né? E foi genial. São os caras que de fato aplicam mais, né? Que dão um cunho científico para o treinamento, mas é um cunho científico deles, né? Não é algo que tramita no nível dos artigos, né? Tem, obviamente, muito conhecimento dali, mas tem ali boas pinceladas que tá no DNA dos noruegueses, né? E tá ali imerso com eles 24 horas por dia, né? Por 3 semanas ali, né? E trocando informações, né? Então, tá na academia lá com o cara que... Né, 1 ano depois tornou campeão olímpico, só eu e ele, né? Um sábado à noite, né? Eu e o campeão olímpico, não tinha mais ninguém. E o cara tava lá, meu Salvador já tinha treinado umas 8 horas naquele dia, e ali a gente ficou conversando pra caramba e tal, né? Com o treinador deles também, algumas boas conversas, né? A forma como eles trabalham, a forma como eles enxergam treinamento. E algumas coisas que eles não falam, mas que na prática você vê. Né? Mas não se fala. Teve alguma coisa que chamou muita atenção? Teve algumas coisas assim interessantes. Que você possa contar pra gente? Não, eu acho que é a composição. É complicado você falar de uma coisa, é a composição do todo que é um pouco diferente da forma como a gente visualizava. Né? E que eu acho que fez uma diferença aí na forma como nossos atletas têm evoluído. Acho que tem que agradecer muito aí, né? E não que a gente segue o que 100% daquilo que eles seguem, né? A gente cria a nossa dentro, né? Eu acho que mas tá com a informação ali. Isso. Tem a informação dos noruegueses, tem a informação da ciência, tem a informação do Marcelo, tem a informação daqui, e a gente junta tudo isso, e essa é a forma com que eu vou trabalhar. É essa a minha metodologia de trabalho, né? Isso que eu acredito que é melhor. Boa. Né? Não é seguindo uma linha 100% deles ou 100% de outro grupo dos franceses e tal. Mas foi muito bacana essa experiência, né, com eles. Desculpa, pode. Não. Entra aí, Fabio. Não, é que eu perguntei pro Léo também, de Deus, assim, se eles ficam observando, assim, sei lá, pô, tem um americano que tá nadando muito rápido, o que ele tá fazendo, sabe? Vocês como atleta, né, fazem isso, e aí eu queria saber de você também. Você falou dos noruegueses, você foi lá ver, mas você também vai reparando, pô, esse atleta tá fazendo isso lá do Reino Unido, lá da... Pô, como é que um treinador, né, como é que ele organiza o treino desses caras? Vocês ficam vendo essas escolas diferentes? Tem contato são com fechados, outros? Viu, meu? Não são é fechados. Fácil você... Né, você consegue... chegar lá, tipo, o que vocês estão fazendo parte aí? Das informações escutando podcast mesmo, quando eles falam e tal. Mas se fala até um ponto, não se fala... Né? Os seus segredos normalmente não são revelados. Sim, né? Aquilo que você acredita mais que dá o resultado, isso daí eu não falo pra ninguém, claro, não é meu isso daí. E tá guardado e não vou falar nada. Da mesma forma que eles, né? Você via que... Mas ele nunca falava, mas na prática você via algumas coisas e falava, mas caceta, por que eles fazem desse jeito? Não tem sentido isso.
E quando a gente começou a incorporar, ele falou, cara, isso é brilhante, meu. Como a gente não conseguiu enxergar isso? Né? Obviamente não dá para aplicar 100% do que é feito, por exemplo, o Fábio vai começar a treinar triatlo, agora vamos aplicar isso. Não dá, cara. Mas dá pra gente ir construindo o Fábio para daqui talvez 2, 3 anos o Fábio está pronto para seguir algumas coisas do treinamento que dá muito resultado, né? Que é a forma como eles enxergam lá. Por isso que tinha um projeto de 10 anos também aí, né? Lá quando você falou no começo, né? De ter um atleta do Pinheiros na seleção, Olimpíada, tem que dar tempo para conseguir. O projeto lá do Pinheiros 2013 era fazer um atleta ganhar um Ironman, isso a gente fez. Sim. Esse foi rápido, até 2, 3 anos depois, né? Um atleta nosso venceu na Elite o Ironman Brasil. Depois ganhou o meio Ironman, enfim. Né? Agora precisamos aí correr atrás desse... Não só o classificar, né? A gente quer muito mais do que isso. E né? na seleção você divide função com mais alguém nessa parte de treinamento? Como que é o relacionamento com as outras áreas também, né? Psicologia, fisioterapia, medicina? Não, cada atleta tem o seu isso? treinador, né? Então eu fico mais aí... Quando eu tô mais aí no guarda-chuva aí, comandando. Entendi. Né, os meus do Pinheiros... mas daí tem lá que estão em São Carlos, a Luísa Batista e o Messias estão com outro treinador, né? E que não tem muito sentido quando, por exemplo, vai ter uma convocação da seleção brasileira, né? Falar, agora vamos todo mundo fazer isso daqui. Não, eles têm que seguir o trabalho com ele. A minha função, mais ou menos, ali é mais ali dar o suporte que eles precisam para executar o treino que está planejado para eles. E vocês conversam bastante lá entre os treinadores, né? Não tem esse tipo de comunicação entre os treinadores de fora. Né? Entre aqui os treinadores do Brasil até tem. Né? A gente tem uma vez ao mês uma reunião da comissão técnica da seleção brasileira que a gente discute ali, né? Não mais questões de treinamento, mas são mais questões ali burocráticas, de organização, de planejamento. Né? Funciona direitinho, viu? Muito legal o trabalho que é realizado pela Confederação Brasileira de Triatlon. Né? Não porque eu tô lá dentro agora, mas é algo que tá muito profissional. Né? A gente, não dá para fazer uma crítica, falar, puta, que droga, nada, meu, só elogios. Né? Você tem uma ideia, a Confederação tá pagando 110 dias para cada atleta de training camp nesse ano. São $90 por dia. Isso só para training camp. Paga todas essas viagens. Hotel, alimentação, né, aéreo, obviamente. Investimento no esporte, né? Investimento, óbvio. Não se faz... Ninguém chega nos Jogos Olímpicos. E se não ir para as grandes provas, ficar competindo aqui em Santos, não vai chegar nos Jogos Olímpicos, né? Então, isso precisa de investimento, né? E está sendo feito super bem feito esse investimento, né? Como nunca foi, né? Como nunca foi. O que a gente quer fazer, a gente está conseguindo fazer. Então, fala, porra, eu queria fazer mais isso. Não tem problema, vamos executar isso. Dá para fazer. Né? Então, obviamente, a gente também vai ser cobrado. Opa, né? Com certeza. Você está pedindo, está sendo oferecido. Está oferecendo mais do que a gente queria. Mais. Né? Mas a gente também, eu acho que... Não, vai dar 2024, lá em Paris, a gente conversa, né, com os caras aí. Parler français. Ça va bien? Je ne parle pas français. Parlez-vous anglais? Aprendi. Porque você tem que saber... Você não sabia que eu falava francês? Eu não. Eu não falo. Boa. Vamos pro momento Z2, Fabião? Cara, ele já falou tanto momento Z2 ali. Mas agora ele vai fazer um momento especial aí. Que o momento Z2, bom, como a gente te falou no começo, mas agora reforçando para a audiência, é o momento que você pensou que estava tudo dando errado ali e apareceu alguma coisa que te deu energia para continuar. Além de todos esses que você já contou pra gente. Pode algum ser com você, pode especial. Ser com um atleta que você falou, puta, não vai dar certo e deu. Tá. Eu acho que vamos lá, eu acho que esse é o momento da energia, assim, teve alguns pontos de mutação,
Mas eu acho que eu vou escolher um momento assim um pouco diferente, né? Foi no meu mestrado, né? Estudando performance humana, estudando, né, grupo de corredores, né, parte fisiológica, colocando esse pessoal para treinar e voltava para o laboratório. Então era esse o objetivo do estudo, né? E lá na Unesp, em Botucatu. Então pegava um grupo de corredores, que precisavam ser corredores muito bons, levava para Botucatu, faziam os testes com eles, e aí durante 2 meses acompanhava as sessões de treinamento desses atletas. Né? E eu fiz isso daí. E aí no pós-teste, agora é só fazer o pós-teste, cara. Não aguento mais ficar viajando para sair aí de Rio Claro, ia para, né, boa parte dos corredores estava ali na cidade de Jaú, acompanhava os treinos do cara de Jaú, ia para Botucatu, voltava para Jaú, voltava para Rio Claro, né? E aí no pós-teste, o equipamento lá deu problema. Puta. Tudo jogado pro alto, meu. Nossa. Nada daquilo deu certo. Foram acho que uns 13 mil quilômetros rodados que não deu para droga Nossa. nenhuma, cara. Foi difícil ali, meu. Foi difícil, né? Falei, puta, começar tudo de novo, cara. Tudo de novo isso. Dá vontade de, puta, desistir. É, Né? deu vontade ali de desistir. E aí o meu treinador falou, olha, você vai pra São Paulo porque a gente não tem mais tempo. Agora não dá pra ficar pegando 5 corredores daqui, 5 dali que são bons, 2 daqui. Vai pra São Paulo que você vai fazer isso lá dentro da Escola Paulista de Medicina da Unifesp. Né? Você vai falar com o Marco Túlio de Mello. E esse cara, né, meu amigo, professor lá da Unifesp, ele vai te abrir o laboratório e você precisa arrumar agora bons corredores lá em São Paulo. Falei, puta que pariu, então vamos começar tudo de novo em São Paulo. E foi aí que tudo acabou começando. Porque se não tivesse acontecido esse problema, provavelmente não teria vindo para São Paulo. São Paulo. Não, estaria fazendo algum lugar. Não tinha planos nenhum para vir para São Paulo. Então foi o problema no equipamento lá, um analisador de gases, né, americano, e o técnico ia demorar não sei quanto tempo para vir para o Brasil para entender o que houve, o cara, mas aí me ferrava toda a vida, enfim. Então viemos para São Paulo e depois não saímos mais daqui dessa cidade, meu. Era para você estar dando aula em alguma faculdade. Provavelmente ia estar no interior, aí, em algum lugar. E aí provavelmente não teria BR, porque essas coisas só acabam dando certo em um lugar onde tem muita gente, né, que faz as mesmas coisas. São Paulo te permite, né, gente fazendo triatlon. Puta, você vai para qualquer cidade tem 10, 15 caras, mas em São Paulo tem um bando de caras fazendo isso. É pouco, proporcionalmente é pouco, mas ainda é muita gente proporcionalmente, né? No geral. É. Então acho que esse daí foi um... Tiveram outros aí no esporte e tudo, mas esse eu acho que foi um... Marcante, eu só aí, estou aqui, eu acho que graças àquele bendito equipamento que deu problema e que fez eu acabar fixando raiz aqui em São Paulo. Você tem que achar ele e colocar num quadro ali, né? numa estantezinha de casa. Muito bom. Esse kit é seu aí depois, então leve aí pra você. Show de pra bola, você. dois. Excelente, viu? O gel deles é realmente... Já provou tudo? Já provei o gel da Z2. Legal. Né, os produtos realmente são muito bons. Tá revolucionando o Muito mercado bons. aí. Nota 10. Falar nisso, Vitão, tô treinando, tá? Manda pra mim agora, que eles falavam que eles mandam os kits, né, pros convidados, eles mandam todo pra minha casa. Eu falo, o Fábio não treina mesmo, ele não vai consumir os gels. Agora eu preciso, Vitão, manda um a mais aí, viu? Quando você for mandar... Manda um kitzinho a mais especial pro Bessa. Pro Bessa, que eu tô treinando, tô on. Boa. E, cara, a gente sempre pergunta para os convidados assim, uma indicação de um livro ou de... Não sei se você tem um hábito de leitura, coisas fora da parte técnica, né? Para dar uma desintoxicada aí. Ou até mesmo uma série ou um atleta que você acha que vale a pena o pessoal conhecer mais. Enfim, alguma sugestão para os ouvintes aí que o pessoal gosta. Não, eu sempre que eu vou ler algo daquilo que pode me acrescentar. Até queria, né, ter o interesse para ler coisas nada a ver com aquilo que eu faço, mas não me prende a atenção. Né? Tem um livro que eu gosto muito, chama Outliers, os Fora da curva, exatamente. Eu acho que esse daí, né, todo mundo aí devia dar uma pincelada nesse livro aí, né, porque
pessoas que se destacam tanto, seja no esporte, seja profissionalmente, seja o cara é um artista, ou o cara é um pesquisador, um cientista, ou o cara, sei lá, qualquer coisa, né? Um podcast, enfim, né? Por que né, vocês são fisioterapeutas, né? Criaram aí o STEMA, né? Fazem mais não sei o quê. Pô, como o cara consegue gerenciar tudo isso, né? Então, o que está por detrás dessas pessoas fora da curva, né? Eu acho que ali tem informações interessantes, né? Que coisa que acaba, de certa forma, assim, eu acho que eu cheguei a comentar aí, né? Os ingleses, né? Aí já fazendo a ponte com o esporte. Uma vez escutando a pessoa que trabalha em seleção de talentos na Inglaterra e, né, no esporte britânico, e ela falou 3 coisas basicamente orientam a gente na busca de talentos. Né? Os anos mostraram pra gente que a chance daqueles que nasceram nos 4 primeiros meses é maior. Nascido janeiro, fevereiro, março e abril, a correlação com medalha olímpica é maior do que quando você vê nos outros meses. Mais uma coisa pra eu não ser um atleta olímpico. Eu também, porque eu nasci em maio, cara. Nasci em outubro. Eu também sou de maio. Por isso que a gente é frustrado aqui. Então aí, ó, tá explicado. Tá explicado. Você é bonzinho, você não nasceu nos primeiros 4 meses. A segunda coisa era ter nascido, criado e se desenvolvido até uma certa idade fora de grandes centros urbanos. Interior. E terceira coisa, né, que é até um pouco chocante, é ter vivido experiências traumáticas. Né? Isso era um divisor de águas lá para eles, para os britânicos. Né? O Gui falou, né? O Dilda falou isso também no futebol. Traumática aí envolveria qualquer coisa. Tipo, a criança que foi espancada pelo pai, né? O pai que batia toda semana no filho. Caramba, hein? Né? Problema de saúde, sei lá. Porque esse cara não vê outra possibilidade além do esporte ali, né? Pra conseguir se sobressair. Eu acho que isso forma uma conexão aqui diferenciada, sabe? Então é isso que eles mentalmente essa pessoa enxerga de uma forma diferente. Né? E o Outliers busca também entender isso daí, não só no esporte, mas na vida, né? Eu acho que é um livro bacana aí para. Nunca li, Eu sempre ouço falar dele, né? Eu sei os conceitos lá que falam das horas de prática, isso, né? Das 10 mil horas e tal. Mas eu nunca li. Você que é o cara da leitura aqui, então fica a recomendação. Tem muitos livros, cara. Muito bem. Marcelão, obrigado aí por ter vindo mais uma vez, chegando no final aqui. Baita experiência, baita história, muito enriquecedora aí poder conversar com você. Se você quiser deixar um recado para a turma aqui que está ouvindo, falar da BR, agora é contigo. Obrigado, eu que super agradeço o convite. Né, demais. Esse bate-papo assim, informal, acho que é os mais legais que tem, né, meu? Né? A gente vai construindo conhecimento de uma forma que não precisa ser muito formal, né? O Marcelo, né, quero agradecer, obviamente, algumas pessoas, né, que estão comigo aí, que me permite fazer, né, esse sonho olímpico de estar um pouco ausente, talvez, às vezes, dentro da BR, nos dia a dia do treino, que são meus parceiros. Né? Então, quando eu pensei isso lá atrás, eu falei, eu preciso de uma equipe muito boa junto comigo. Então, Luciano Focá, meu sócio, parceiraço, né? Super obrigado. Anderson Silva, né? O Caveira, também outro treinador, super obrigado. Daniel Scartesini, Daniel Marques, a Bruna, que chegou recentemente aí com a gente. Enfim, os meus treinadores aí, um super obrigado. Né? E BR Sports, né? Se você está buscando aí, temos já o gel aqui, o Z2. Né? E se você aí está buscando melhorar rendimento, né? Melhorar ou ingressar no esporte, a gente, né, tem essas duas vertentes. Né? Quer ingressar na corrida, no ciclismo ou no triatlon, quer melhorar sua performance na corrida, no ciclismo e no triatlon, conta com a gente. Né? A gente vai dar uma inteligência, né, para o seu treinamento.
Legal. Show de bola, gente. Muito obrigado, Eu viu, que agradeço. cara? Além disso, descobrimos por que nós não somos atletas olímpicos. Esse foi porque a gente é bonzinho e a gente nasceu... Não nasceu nos 4 primeiros meses do ano. Boa. Muito bom. Vocês cresceram aqui em São Paulo ou não? Eu cresci em São Paulo. Ixi, mais Já um era. fator, meu. Não, cara. O Fábio é do Eu interior. fiquei 17 anos Cruzeiro, em Cruzeiro. Né? Opa! Aí, com 17, eu mudei pra Volta Redonda, fazer faculdade. Eu fiquei 17 aos 21 em Volta Redonda. Aí, 21, vim pra São Paulo. Aí, tô com fazer 35 semana que vem, quarta-feira. Opa! Então, já tô aqui em São Paulo já há bastante tempo, mas cresci. Aí, cara, eu ainda tenho aí um... Você tem uma chance aí. Cara. Mais chance do que eu, talvez. Mas Boa. é isso. Boa sorte agora nesse ciclo Boa olímpico sorte. também. Obrigado. Sei que o trabalho está sendo muito bem feito, mas contar com um pouquinho de sorte também é bom, né? Sempre bem-vindo. Quem sabe lá na Assim frente a gente seja. grava um episódio novo lá, pós-Paris, ou Pós-Paris. em Paris, imagina. Até lá o Estema cresceu, pá, com a tomando medalha, vinhozinho, com a medalha olímpica no peito lá. medalha olímpica sentada num bistrozinho em Paris, contando ali. Coisa Ia ser legal, linda. hein? O sonho tá feito, né? Agora vamos correr atrás dele. Legal, irmão. mas parabéns aí pela Obrigado, vida, gente. trajetória, trabalho, tudo aprendizado pra gente aí. Muito Super bom. obrigado. Valeu, galera. Algum recado, Fabião? Cara, temos recado, assim, se você quiser ajudar a gente, financiar Catarse. aqui, Cartaz, né, porque a gente compra as coisinhas e tal, isso aí tem um custo. Então você pode ser membro, ajudar com 5, 10 ou 20 reais mensalmente, e aí você pode ser membro do Estema e participar, ter algumas coisinhas aí, participar das gravações. Das gravações, estar presente aqui, imagina você estar sentado aqui ouvindo a conversa, comendo um melão ali, Dá um- ouvindo a conversa com o Marcelo. pode dar uns pitacos Uns também, né? pitacos. Isso aí. E não esqueçam também de seguir a gente aqui nas redes sociais, no Spotify, Estema Podcast, no YouTube, 2 canais a gente tem, o Cortes do Estema e o Estema. No Instagram, Estema Podcast, Fábio Bessa, Tica Amura, BR Esportes, Marcelo Ortiz. Até semana que vem. Valeu. 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 Muito bom, Boa. cara.